Olá, professor, me escuta? Sí, Está perfecto. me escutando? Sim? Ok. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, professor Túlio. Cumprimento os colegas e a todos que estão nos assistindo aqui. E estou aqui para apresentar o trabalho, o mapeamento da produção de conhecimento sobre a ginástica na educação física escolar. Esse trabalho que foi encabeçado e levado a cabo principalmente pela professora Adriana. Esse trabalho fez parte da dissertação de mestrado profissional da professora Adriana, a primeira autora do artigo, com a orientação da professora Ieda Parra Barbosa Rinaldi e colaboração minha e da professora Juliana Pisani, que hoje é docente da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Esse nosso estudo, ele teve como objetivo mapear as produções científicas sobre a ginástica na educação física escolar, buscando a caracterização dessa produção do conhecimento, e nesse estudo, especificamente em relação aos eixos investigativos e as etapas de ensino da educação básica abordada nos estudos. Para contextualizar a construção desse artigo e como, né, nós chegamos nessa revisão, primeiro preciso detalhar um pouquinho essa metodologia, tendo em vista que esse artigo ele é fruto de um trabalho maior, né, de uma construção de um banco de dados grande que nós temos da pós-graduação brasileira. Então, nós adotamos nesse artigo como metodologia a revisão integrativa, contando com a inclusão de artigos produzidos e publicados em revistas científicas, mas também teses e dissertações que foram produzidas nos programas de pós-graduação em educação física no Brasil. Em relação à busca dos artigos, ela foi feita em algumas bases de dados, a Lilac, Cielo, Web of Science, Sport Discos. Utilizamos os termos educação física, escola, ginástica, em inglês e em português, combinando com os termos operadores. E a partir disso, nós tivemos os resultados dos artigos e aplicamos os critérios de inclusão e exclusão que já vou comentar. Em relação ao banco de dados, esse nosso banco de dados de tese e dissertações, ele vem sendo construído e atualizado já há aproximadamente 10 anos. Então, é um trabalho contínuo do nosso grupo de pesquisa e nós tomamos a decisão de elaborar esse banco de dados de tese e dissertações, considerando que, por vezes, a gente tem uma certa dificuldade de acessar, seja diretamente pelo site das instituições, ou seja, pela plataforma CAPES, né, pela Biblioteca de Tese e Dissertações. Então, a gente resolveu construir esse banco de dados para ter todos esses documentos reunidos e organizados, né, nesse nosso banco de dados do grupo de pesquisa. Então, além de ter todos esses trabalhos baixados, nós temos uma organização em planilhas e uma categorização já desses estudos. E nós temos aí um total de 6.106 dissertações e 1.588 teses. E a última atualização completa foi feita em 2022 e a próxima atualização está para sair. Em relação aos artigos, a partir da busca nas bases de dados, nós encontramos um quantitativo de artigos e, ao final, nós chegamos a 37 artigos, 9 dissertações e 2 teses, sendo que nós consideramos os artigos da realidade escolar, sendo que não toda a realidade escolar, mas a gente tratou a educação física que acontece como componente curricular, então, projetos extra-classe, outras atividades, por exemplo, em turno oposto, né, ao turno das aulas das aulas regulares, nós não incluímos, somente mesmo a estudos que tratassem da educação física escolar como componente curricular. Então, por isso que esse número deu bem reduzido também. A partir disso, nós pudemos fazer uma categorização e a apresentação desses estudos, ela se deu a partir da organização, né, do quantitativo de produções, né, o fluxo e volume das produções. Nós pudemos classificar os estudos de acordo com os campos de atuação da ginástica,
propostos por Souza, então as ginásticas de condicionamento físico, ginásticas competitivas, entre outras, sendo que a gente teve um predomínio das questões das ginásticas competitivas, refletindo um pouco esse ambiente esportivizado que acaba refletindo na nossa educação física escolar, tendo aí um pouco essa questão das tendências que já perpassaram a educação física escolar brasileira, a educação física brasileira como um todo, então ainda sentimos essa tendência esportivista na educação física escolar. E em seguida, nós também pudemos categorizar como que as questões relacionadas ao ensino da ginástica se dá na escola, na educação física escolar. E a partir disso surgiram, né, os aspectos relacionados às questões didático-pedagógicas, sendo que nessa categoria nós pudemos identificar os conteúdos que esses estudos abordam, né, que são ensinados nas aulas de ginástica da educação física escolar, as estratégias de ensino utilizadas, como que se dá a avaliação das habilidades e como que tem sido a formação educacional desses professores que trabalham com esse componente curricular. Em relação às teorias pedagógicas da educação que perpassam esses estudos, nós podemos perceber que os estudos eles tendem a enfatizar a prática reflexiva. Também percebemos que nós temos uma tendência da teoria histórico-crítica aqui no país, né, nas aulas de educação física, bem como a pedagogia histórico-crítica e ainda a teoria da aprendizagem social. Em relação às abordagens metodológicas específicas do campo da educação física, nós verificamos a predominância das abordagens crítico-superadora e crítico-emancipatória, assim como também percebemos estudos que adotam a perspectiva nas aulas de educação física a partir do ensino aberto e também do multiculturalismo crítico. Por fim, nós pudemos identificar as barreiras e benefícios da ginástica, né, como um conteúdo a ser abordado na educação física escolar. E aí nós percebemos, né, a ausência de recursos físicos e materiais como uma problemática, como uma barreira, a falta de aceitação da ginástica pelos alunos, o conhecimento insuficiente sobre as modalidades ginásticas pelos professores de educação física, a possibilidade de estimulação motora, possibilidades de desenvolver prazer e motivação e a existência de materiais didáticos de apoio ao professor. Então, aqui, as barreiras e benefícios. Basicamente, né, em linhas gerais, a gente pôde perceber a partir desse estudo e dimensionar a produção do conhecimento relacionado ao ensino da ginástica nas aulas de educação física escolar, a partir das teses e dissertações produzidas nos programas de pós-graduação em educação física, bem como artigos, né, produzidos não somente na realidade brasileira, mas também em outras. Esse levantamento dessas informações nos auxilia, né, a ter uma compreensão dos aspectos relacionados a essa temática e também pôde nos apontar algumas lacunas nessas pesquisas mapeadas, né, como, por exemplo, as etapas do ensino em que a ginástica tem sido mais investigadas e também quais são os pontos, né, as questões didático-pedagógicas que a gente ainda precisa avançar na área da educação física escolar. Dessa forma, convido a todos os colegas e a todos os que estão assistindo a fazerem a leitura do nosso estudo e me coloco à disposição para tirar possíveis dúvidas. Obrigado. Consulta de, miren, ¿en qué estás investigando en tu tesis de doctorado? ¿Qué tema estás investigando ahora? ¿Es sobre la gimnástica o es otro tema? Não, estou investigando a formação superior no Brasil frente às novas diretrizes curriculares para a formação aqui no Brasil. Bueno, Os estudos sobre a ginástica, eles são paralelos à minha pesquisa principal, no momento. bueno.